Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo as dublagens do reverendo T.L. Osborne. Nós estamos trazendo toda uma série completa, Eis o Filho. Abençoe esse canal. Ele está desmonetizado, para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje. Quando ele disse essas coisas, enquanto eles olhavam para os céus, ele foi elevado em uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Atos capítulo 1, versículos 9, versículos 10. E agora, enquanto olhavam fixamente para o céu, enquanto ele subia, bem, essa é uma boa maneira de olhar. Eis que dois homens vestidos de branco estavam ao lado deles. Veja, a Bíblia diz que aqueles homens, eles disseram: Homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Diga em voz alta, esse mesmo Jesus, isso mesmo, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado para o céu, virá da mesma maneira que vocês o viram voltar para o céu. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12. Portanto, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado que nos assedia. Deixemos de lado tudo quanto não agrada a Deus e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo. Diga isso. Isso é muito importante. Olhando para Jesus. Isso. Eu quero ouvir vocês falar. Olhando para Jesus Cristo, o autor. Quem ele é? O autor e o consumador da nossa fé. Digam. Ele é o autor, pois veja, a alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Por isso diga, ele suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não fiquem cansados e desfalecidos em suas mentes. Que Deus abençoe esta porção de sua palavra. E todas as pessoas que ouviram, leiam agora. Ouviram isso, e eu quero que vocês agora nesse momento entendam isso. Isto foi para o corpo de Cristo. Hoje todos nós podemos usufruir disto. Louvado seja Deus. Vocês podem sentar. E eu pensei agora o seguinte, isso aqui veio à minha mente, ao meu espírito isso, que nós estamos seguindo alguns passos. Nós estamos sendo conduzidos pelo caminho, o caminho do estilo de vida, de orar e obter as respostas. Para fazer isso, primeiro entendemos que Cristo veio. Em seguida, entendemos que Deus não é mudo, ele fala. Ouvindo a sua palavra, ela nos dá fé. Em seguida, contemplamos o Filho. Estou abordando esse assunto hoje novamente. Eu creio que hoje é a quinta lição. Então, começaremos a abordar a ideia do que Cristo fez. Ensinamentos fundamentais para esta maravilhosa vida da igreja, a igreja missionária. E então, abordaremos o assunto. Ele é para todos. Sexto, começamos a somar tudo isso. Sétimo, começamos a usar a nossa língua. Oitavo, marcamos a bomba. Isso mesmo, a bomba vai ser marcada. E número 9, aprendemos a evitar. Número 10, sacudimos a tristeza. Número 9, começamos a diversão. Número 12, nós sabemos que vencemos. Aleluia! Você acredita, garoto? Esses são estudos poderosos.
Eles podem parecer versos rimados, banais, mas não são. Eles estão cheios de fatos redentores, fundamentais do Evangelho, que quando integrados à nossa espiritualidade, a pessoa do diabo começa a ter um problema. E nós somos o problema do diabo. Estou criando um problema para o diabo. Quanto mais eu cresço, maior é o problema dele. Pobre diabo. Satanás é como se fosse um lixo. Como dizem os neoquinenses, não completamente como as pessoas pensam, mas ele é um lixo. Sim, Salmos 34, versículo 5, eles olharam para ele. Eu estou falando sobre eis o filho. Eles olharam para ele e estavam iluminados, e seus rostos não estavam envergonhados. E você? Você não consegue olhar para ele em sua qualidade e postura redentoras e carregar vergonha no seu rosto. Nunca. Se você olhar para ele, você nunca será envergonhado. Veja, Salmos 103, versículo 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Eis o Filho. Olhe para Jesus em sua vida, para você. Ponto número 1, e veja Jesus, o Emanuel, Deus em carne, que veio a esta terra para mostrar a você e a mim. Ele veio mostrar a Deus. Olhe para ele assim quando você ler as Escrituras. Olhe para ele, eis o Filho, com os olhos da fé. Contemple Jesus em vida, em carne e osso, suando, trabalhando, labutando, caminhando, procurando, ajudando, sofrendo, amando, vivendo, jantando, cantando. Olhe para ele, olhe para Jesus, parando, estudando, observando, encorajando. Eis Jesus em seu estilo de vida. Mateus capítulo 1, versículos 33. Ele é apresentado como Emanuel. Emanuel é o seu nome, o Deus conosco. Você pode possivelmente descobrir e aceitar essa revelação do que nós vemos quando olhamos para Jesus em sua vida terrena. Podemos ver quando olhamos para nós mesmos em nossa vida terrena. Como assim? Porque Cristo vive em mim e esse é o fato redentor. Isso não é um sacrilégio. Você precisa crer nisso. Pessoas que carregam vergonha e se sentem culpadas e nunca sabem que Cristo é o mesmo e não sabem nada sobre o poder do seu nome. Pessoas que vivem assim, vivem vidas solitárias e nunca conseguem chegar ao conhecimento do Cristo. Cristo agindo nelas. Contemple o Filho. Se você quiser orar e obter uma resposta, contemple-o em vida. Contemple o Filho. Contemple o Filho em vida, pois você olha para Jesus em sua vida. Como indiquei em João capítulo 1, versículo 29. João Batista disse, contemple o Cordeiro de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16, Deus se manifestou na carne. João capítulo 1, versículos 14, o Verbo se fez carne e habitou. Veja, na Bíblia está escrito habitou, mas eu gosto de dizer que ele habita agora, nesse tempo em nós. Cheio de graça e verdade. Eis o Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E isso é muito engraçado. Desde a minha filha disse algo que me fez rir dia desses. Ela disse assim, Deus fez Adão e não deu certo. Colocou Adão para dormir e enquanto ele dormia, fez Eva. Deu certo. Mais tarde, Deus fez Jesus Cristo. Ele não colocou ninguém para dormir. Apenas ele escolheu uma mulher e dessa mulher ele trouxe o seu filho Jesus Cristo. Olha, isso é bem sólido teologicamente, mas é com isso que
Na semana que vem ela vai trazer o estudo e vai te ajudar sobre isso. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir a todos nós, que estávamos sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e filhas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, é uma palavra fiel. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi para isso que ele veio. Veja, ele nos salva e ele nos torna salvadores. Não fique preocupado com essa colocação que eu fiz. Não quero dizer que existe virtude em nós para salvar. Ele, Jesus, é quem pagou o preço. Mas nós somos os comunicadores da mensagem, a mensagem de poder. Está na mensagem. Ele está comigo. Eis o Filho em vida. Dê uma olhada em Lucas capítulo 4, versículos 18, se quiser, para a palavra que eu trago para você. Eis o Filho. Ele se levanta e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertação dos aprisionados. Sim, quando essas pessoas estão aqui na igreja, quando essas pessoas estão na presença de Deus, tem que haver a libertação. As pessoas que estão com o coração partido devem ser curadas quando vêm a esta igreja. E elas o fazem. É por isso que pensamos que se você guiar os cegos, seus olhos devem se abrir. Se você tocar os olhos dos cegos, tem que se abrir. É por isso que quando eu oro pelos cegos, eu testo isso. Eu acredito que os seus olhos vão ver. Quando oramos pelos surdos, nós os testamos. Esperamos que seus ouvidos surdos venham a se abrir. Eis o Filho, e vocês veem Jesus em vida, fazendo aquelas coisas, voltando para viver em mim. Assim como ele viveu antes, fazendo as mesmas coisas que esperava a resposta. Como ele viveu antes, fazendo as mesmas coisas. Espere respostas quando você orar. Ele encontrou um homem leproso e o curou. Ele encontrou um cego e deu vista a ele. Encontrou uma mulher que vivia em idolatria e ele purificou aquela mulher. Ele curou a mulher samaritana, perdoou, deu-lhes água para beber, mas ela nunca mais teve sede, porque Jesus Cristo deu a água da vida. O maníaco de Gadara, ele restaurou a mente daquele homem. Os demônios saíram dele e Jesus o transformou em um pregador, um repórter de boas notícias. Contemple o Filho. Se você questionar o que Deus pode fazer com alguém, contemple o Filho. Você vai orar por alguém e se pergunta se pode obter uma resposta para essa pessoa. Contemple o Filho. Veja as coisas que ele fez. É isso que ele está fazendo agora em você. Vamos olhar para ele. O número 2 é na cruz. Vamos contemplá-lo. A cruz suspensa entre o céu e a terra. E comemoramos isso hoje no culto de comunhão. Ouça essas palavras. Absorva essas palavras. Eu leio a palavra na Bíblia. Isso é vivo. Colossenses capítulo 2, versículos 13. Vocês estavam mortos em pecados. Então, ele lhes deu uma participação na própria vida de Cristo, pois ele perdoou todos os seus pecados. Apagou as acusações contra vocês. Ele pegou esta lista. Eis o Filho. Ele cravou isso na cruz. Ele pegou esta lista de pecados e a destruiu, pregando-a na cruz. Dessa forma, Deus tirou o poder de Satanás para que ele não mais acuse você de pecados. E Deus abertamente mostrou ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde seus pecados foram tirados. Se você alguma vez sentir uma pontada de culpa, de condenação, de pavor,
ou um medo sobre seus pecados, levante seus olhos e olhe novamente para a silhueta de uma cruz feia, erguida lá naquele horizonte, e um corpo quebrantado, sangrando, pendurado ali, que era o Filho de Deus sangrando e morrendo por você e por mim. E levante o rosto e olhe e creia, e nenhuma vergonha vai escurecer seu semblante novamente, nenhuma culpa vai franzir sua testa novamente. Aleluia! Você acredita nisso? Nunca esquecerei uma mulher muçulmana. Em uma de nossas cruzadas, ela estava ali bem distante, tentando chegar ao meio da multidão, mas não conseguiu. E ela olhou enquanto eu pregava e viu uma luz atrás de mim. E essa luz ficava cada vez mais brilhante e cada vez mais brilhante. Sempre me surpreende como Deus pega o que nós pregadores pregamos sob a unção do Espírito Santo e interpreta isso para as pessoas, cada uma em sua própria necessidade, de acordo com a sua própria necessidade e no nível de sua própria necessidade. Sim, ele faz ouvir todo o mundo. Sim, todo mundo ouve, cada indivíduo. Mas a mensagem do pregador, ela chega ao coração das pessoas de acordo com o que Deus direciona. De acordo com a mensagem que sai com a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele unge a mensagem e traz essa interpretação na vida das pessoas para que elas venham a entender de acordo com as suas necessidades. Onde está o seu problema? E cada um recebe a sua própria mensagem. É por isso que tentamos pregar em forma de semente, em vez de lidar com os detalhes da vida, mas em forma de semente para que ela possa crescer no seu jardim, da maneira que você cultiva a semente e possa vir para entender a sua necessidade aonde você sofre. E essa mulher, enquanto eu estava pregando, ela olhou ali e viu a cruz e o sacrifício de Cristo. Ela viu uma luz vindo atrás de mim. E essa luz ficava cada vez maior, mais brilhante, cada vez mais brilhante, até que ela não conseguia me ver. Ela não conseguia me ver. Veja, ela viu ali uma cruz subindo lentamente. Primeiro, daquela cruz, ela viu a cabeça se erguer. Jesus estendido, até que preencheu toda aquela luz aonde eu estava. Ela o contemplou com admiração, ele estendido, pregado naquela cruz, enquanto ela olhava. Era como uma câmera que estava dando um zoom. Ela se aproximava cada vez mais perto, olhando aquela cena, até que chegou bem perto do corpo de Cristo. E então se moveu aquela mão de Jesus para sobre a multidão. E ao fazer isso, essa mão se tornou cada vez maior e se ergueu até cobrir toda a multidão. A multidão de pessoas que estavam no campo, e o sangue jorrava, transformando-se em uma fonte de respingos. E enquanto ela o contemplava com espanto, aquele respingo, aquela fonte de sangue se transformou em uma fonte de luz. E uma bela luz jorrava de sua mão, cobrindo toda a multidão. E então ela viu as pessoas e viu algumas delas que estavam aleijadas, cansadas, assustadas. E elas tentaram se cobrir da luz que jorrava e arrastaram seus corpos aleijados para a escuridão, um após o outro. Mas ela viu outros que eram aleijados, caídos, impotentes, que estavam em todos os tipos de problemas que ela viu. Ela viu tudo isso. E aquelas pessoas estavam olhando para a luz. E ao olharem para cima, receberam o poder de Deus, se endireitaram, seus corpos aleijados foram curados, a paralisia desapareceu, os demônios saíram deles e eles se levantaram, se ergueram e pareciam pessoas lindamente transformadas. E eles, ao se aproximarem em direção daquela luz,
Deus deu para aquela mulher muçulmana uma mensagem completa do Evangelho, apenas por ilustração. Ele está vivo hoje, meus amigos. Se vocês têm dificuldade em orar e obter uma resposta, eu digo para você, eis o Filho. Eis em primeiro lugar na vida, eis em segundo lugar na cruz, eis em terceiro lugar lidando com Satanás. Em seu nome você vê lá em Atos que diz que para isso o Filho de Deus se manifestou. É isso. Ele se manifestou para destruir as obras do demônio, as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, como está escrito na Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Digamos que Jesus se manifestou para destruir o diabo. É isso. Isso é realidade para mim. É por isso que ele se manifestou. Apocalipse, capítulo 1, fala sobre ele. Eu sou ele. Sim. Como ele aparece nessa visão para João? Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo. Não temam. Eu sou aquele que vive. Eu amo vocês. Eu estou vivo. Eu estava morto. Mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Isso é maravilhoso. Nunca esquecerei esta escritura. Como aquele... É algo que, como se fosse um estrondo para mim, enquanto eu me ajoelhava ao lado de Daisy. Você sabe, Daisy, um dia ela estava em coma, ela entrou em coma, não sei, talvez foi um desequilíbrio químico, não sei. O diabo estava tentando matar minha esposa, mas ela estava ali caída sobre a cama. E eu tinha que tomar uma decisão. Liguei para minha filha, Ladona, e disse, a sua mãe está caída sobre a cama. Ela está como se estivesse em coma. Veja, ela não estava doente, mas ela foi para a cama e não acordou. Eu não poderia ligar para um médico, para as ambulâncias, não, porque eu tinha medo deles chegar aqui, levar ela e entubar ela, alguma coisa parecida e haver algum erro. Não tenho nada contra os médicos, já fiz algumas coisas médicas, mas tinha medo de acontecer algum erro e ela não voltar mais daquele hospital. É isso. E o que eu fiz? Comecei a orar. Me ajoelhei ali perto da cama e fiquei orando, buscando a Deus. Eu estava, no princípio, com muito medo de mandar ela para o hospital. Eu sabia que chegando ao hospital eles iam fazer alguns testes e por isso eu resolvi orar. Rapaz, enquanto eu me ajoelhava lá, próximo à cama dela, eu pensei comigo mesmo, isso não é notável? Agora eu não estava com mais nenhum medo. Não havia nenhum pensamento de medo em mim. Você sabe, e num momento desse você ficaria com medo, mas foi muito engraçado. Eu não tive medo, eu comecei a buscar a Deus. E essa escritura veio para mim. Quando eu li isso na Bíblia, que ele tem as chaves da morte e do inferno, eu disse, é isso. Só Deus pode tirar a vida. E a vida de Deus pode se manifestar em cada célula do corpo dela. E eu comecei a orar pela casa, comecei a buscar a Deus, chegava ali, orava, repreendia o diabo, buscava a Deus. E eu acreditava e creio que Deus estava trabalhando ali naquela situação. Voltei várias vezes, colocava as mãos, me ajoelhava e falava com Deus. E ali ajoelhado, abrindo o testamento, eu lia cada vez mais, eu sou aquele que vive. Irmãos, isso é um conforto, foi um conforto para mim. Ali eu não estava frenético, não estava desesperado, eu estava firme, graças a Deus. E eu sabia que o poder estava em Deus. O poder estava no Criador para trazer vida a cada célula do corpo dela, para vencer todas e quaisquer circunstâncias. Deus tem o poder sobre a tristeza, sobre o medo, sobre a enfermidade, sobre a doença. E eu estava dizendo, eu sou aquele que vive, e eu fiquei feliz com isso.
A Bíblia diz, eu estava morto, mas eis que eu estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E eu pensei, olha, é isso que Deus está fazendo. Só Deus tem o poder de girar a chave. Ele é o portador da chave da morte. Agora ele vencerá na ressurreição. Mas naquela manhã eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ninguém mais precisará de uma chave quando acontecer a ressurreição. A morte será eliminada completamente, não haverá mais morte. Mas agora, aquele inimigo, ele precisava ser conquistado. Deus tem a chave, ele tirou a chave e o aguilhão da morte da mão do nosso adversário. E repetindo, mais uma vez eu pensei, Deus tem o poder de trazer vida a cada célula do corpo da minha esposa. E esse pensamento veio à minha mente, isso é engraçado. Mas isso veio à minha mente, cada célula dela é uma célula na qual Deus pode trazer a vida. Veja, eu pensei, em cada célulazinha do corpo dela, Deus pode trazer vida. É isso. Só Ele tem a permissão para tirar a vida. E eu continuei me alegrando. Eu me levantava, andava um pouco e clamava. Voltava, me alegrava mais um pouco. E ela voltava à vida. Aleluias. E nunca mais houve aquilo. O medo sumiu. Glória a Deus. Eis o Filho. Lidando com Satanás. Você tem a vitória porque ele já venceu por você. Colossenses capítulo 2 está escrito em vocês. Estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão dos seus pecados. Ele vos vivificou, os que credes nele. Juntamente com ele nos deu vida, juntamente com ele, tendo perdoado vocês todas as vossas transgressões. Irmãos, contemple o sol da justiça, o sol lidando contra Satanás, o sol, a luz, brilhando sobre as trevas. É isso, o escrito de dívida já foi rasgado, certo? Já foi cravado na cruz do Calvário, tudo que era contra nós. Jesus despojou os principados, potestades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Se você quiser obter uma resposta de oração, contempla o Filho de Deus, lidando com Satanás, colocando ele em seu lugar. Jesus foi lá, levou tudo que era contra nós e cravou na cruz do Calvário, a morte, o inferno, tudo quanto não agrada a Deus, ele colocou ali. Completamente, totalmente, fazendo isso publicamente, derrotando o nosso adversário. Isso está registrado. E é isso, se você quiser obter uma resposta da sua oração, contemple o Filho lidando com Satanás em seu lugar. Ele foi lá, levou tudo que era contra nós, os pecados, as doenças, pregou-os na cruz e morreu em nosso lugar. Aleluias! Vocês creem nisso? Jesus venceu em nosso lugar. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a Satanás. E ele disse, entregue as chaves. E mostrou abertamente que o nosso adversário foi derrotado. Ele expôs ao diabo, expôs ao inimigo a derrota. E está registrado, isso está exposto. Aleluias! Se você quer orar e obter uma resposta, você olha para Jesus Cristo. Nunca hesite, não importa qual seja o caso, qual a necessidade, qual a impossibilidade, qual a doença, o que está diante de você. Eis Jesus lidando, eis o Filho lidando com Satanás por você. Eu sei que não vai dar tempo fazer a minha pregação, mas deixe-me contar uma história de um homem de fé lá em nossa igreja, um homem de Deus que disse que depois do almoço ele deitou em sua cadeira de balanço para tirar um cochilo. E enquanto ele estava ali, meio como que dormindo, meio como acordado, ele teve uma visão. Ele disse que sentiu como se fosse arrancado do seu corpo e simplesmente foi levantado da cadeira. E ele disse que viajou muito rápido e chegou a um lugar muito escuro, assustador, úmido, frio. E ele estava ali e quando olhou, do meio daquela sombra terrível, ameaçadora,
emergiu lentamente da escuridão, veio em sua direção ameaçadoramente. A figura como que de Satanás. E ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um cristão. Eu não posso ir para o inferno, eu sou um crente. E eu sei que Satanás foi derrotado, eu sei que eu sou um filho de Deus. Veja, ele era um homem de fé, um homem que buscava Deus. E na sua visão, isso é uma visão que ele teve, ele disse que viu Jesus se colocar entre ele e aquela figura do demônio. E o demônio parou simplesmente, mas Jesus foi recuando, deu um passo, recuou novamente de outro passo, recuou novamente de outro passo, até que se encostou naquele irmão e Jesus entrou no corpo daquele homem. E quando Jesus entrou no corpo daquele homem, ele disse, me senti cheio do poder de Deus. Levantei a minha mão e disse, em nome de Jesus, Satanás, você vai se curvar. E ele se curvou. Glória a Deus por isso, a vitória foi conquistada, porque Jesus estava nele. Eis o sol da justiça, eis o sol na cruz. Na vida abençoada de pessoas que estão olhando para a cruz. Tudo que Jesus realizou na cruz, tudo que ele pagou por você, Satanás já está derrotado. Jesus vive em você. Jesus vive em você. E ele quer transformar a sua vida. E ele fará isso agora, se você deixar. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui. Peço que ninguém se mova nem por um momento. Todas as pessoas aqui que não estão bem com Deus por algum motivo. Eu quero orar enquanto a unção do Espírito Santo está sobre mim, pregando esta palavra. De uma forma poderosa, a unção do Evangelho. Deus quer vir até você e colocar seus braços em volta de você e que você seja outra pessoa. Eis que você e eu somos um. Jesus quer dizer isso. Aleluia. Ele quer fazer isso hoje. E eu quero orar por cada pessoa que está aqui. Que você venha, que você fique aqui na frente se puder. E se não puder, você vai orar aonde você está. Você vai colocar uma mão no seu coração e a outra mão você vai levantar para o céu. E você vai dizer comigo assim, irmão Osborne, eu quero ser incluído em sua oração. Eu quero receber Jesus Cristo em minha alma. Eu quero me consertar com Deus e quero seguir os passos de Jesus. Que Deus abençoe você. Que você sinta alegria em sua alma, a alegria do Espírito Santo, e saiba que você é um representante de Deus na terra. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções do reverendo T.L. Osborne. Que Deus abençoe vocês ricamente. O nosso canal ele está desmonetizado. Vamos trazer toda uma série de mensagens do reverendo T.L. Osborne. Seja um abençoador com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Dê o seu like. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Ore por nosso ministério. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Nós vamos deixar para você, na descrição, a chave Pix e o número da conta. Envie o seu pedido de oração. Envie o seu comprovante de depósito através do WhatsApp que está na descrição. Que Deus abençoe vocês ricamente. Em nome de Jesus. Amém.